Super bate-papo. Super bate-papo. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. Eita, é isso aí, já começamos assistindo aqui esse super bate-papo. Opa, gente, aí, ó. Hoje é um super bate-papo interessante, porque nós temos grafite em pauta. E vamos ter aqui, né, o Di Santos, que é um grafiteiro aí, e de mão cheia, e a Marina Teles. Falar um pouquinho aqui deles aqui, o Dib Santos é designer, artista plástico formado pela Faculdade Paulista de Arte. Ele está aí na estrada há muito tempo e tem muito a dizer sobre a sua arte, que é o grafite. E a Marina Teles é minha amiga, minha companheira lá da EASH, né, que é a USP Leste, ela é ambientalista, formada em gestão de políticas públicas, e nessa área tem um trabalho de grafite, por isso vai nos trazer aí uma visão desse trabalho e vai me ajudar aqui, porque também eu não sou especialista na área, né? Eu faço essa rápida introdução, obrigado vocês dois por estarem aqui conosco. Mas eu faço essa rápida introdução porque eu acho que o que é de mais importante sobre vocês eu deixo para vocês mesmos falarem. Dib, boa noite, tudo em ordem? Boa noite, tudo em ordem. Marina, pronta? Tudo certo, Douglas. Boa noite. Hoje vai ser um bate-papo super 10 para o pessoal encerrar, né, o domingo aí em alta, né? Eu vou até meio que inverter aqui, porque eu acho que primeiro as damas, Dib. Perfeito. Você é um peludo barbado, fica para depois. Parceiro. Ô, Marina, fala um pouquinho de você para nós, né? E eu peço aí que você possa falar também um pouco do seu trabalho com grafite. Beleza. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Dib. Boa noite. Então, como você já bem introduziu, nós frequentamos a maravilhosa Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a querida USP Leste. Sou formada em Gestão de Políticas Públicas e tive a oportunidade, no meu último ano, de fazer um projeto de extensão com o querido José Carlos Vaz. E o nome do projeto era Circuitos Desurbanísticos Paulistanos. Então, a ideia era fazer algumas vivências com temáticas diferentes. E a temática da edição do ano que eu participei, que foi 2014, foi o grafite, a arte urbana no geral, né? Todas as manifestações. E
com esse trabalho, eu fiz uma imersão muito grande em algumas regiões da cidade, outras eu não tive a oportunidade, mas acabei conhecendo alguns movimentos, né? Então, foi uma vivência sensacional, principalmente na própria Zona Leste, né? Que eu encontrei uma cultura riquíssima na arte urbana, nos movimentos de contracultura. Então, basicamente, eu entrei nesse universo aí, né? Já tinha feito algumas experiências em outros tipos de artes, né? Eu sou cantora, faço parte de um grupo feminista que chama Vozeral. Já fazendo eu vi, sensacional, sensacional. Tem que vir aqui, viu? Gente, exatamente. E aí, as artes plásticas sempre foram uma incógnita, assim, nunca tive muito contato. E aí entrei de cabeça com esse projeto, conheci muita coisa, conheci muita gente, muitos movimentos, uma cultura bem pulsante mesmo na cidade de São Paulo. Foi uma oportunidade maravilhosa, assim, de conhecer a cidade nessa perspectiva. Legal, legal. Dibi, fala um pouco aí de você. E aí, uma coisa aí, como é que é a sua formação acadêmica e tal? E como é que você entrou? Quando você pegou lá a tinta lá e já fazia isso em casa, né? Sabe? Tipo, sua mãe te dava o lápis de cor e você... Como é que foi isso aí? A minha história com a arte, eu não tenho uma data específica. Eu tenho a impressão que eu sempre desenhei, sempre pintei, né? Os desenhos mais antigos meus que eu lembro, dos meus 6 anos de idade, eu desenhava uns foguetes assim, colocava na parede, e é o mais antigo que eu lembro de desenho meu, né? E a minha experiência foi o seguinte, né? A minha relação com o grafite, eu vou falar nessa sequência para eu falar o que eu fui estudar, né? Em 1982, eu começo a minha fase cronológica, vou começar dali, porque quando eu tinha 10 anos, na Copa de 82, eu desenhei o Laranjito, que era o mascote. Grande Copa, hein? Grande Copa. Já Sócrates, Zico, Júnior. Eu ia perguntar para você se você lembrava. Lembro. Valdir Pérez no gol, Santana técnico, lembro. Apesar que ele Falcão contra a Rússia, né, mano? Foi contra a Itália, né? O Paulo Rossi, né? Tirou a gente, né? Tirou, é isso mesmo. Mas toca o barco aí. E aí eu desenhei o Laranjito no chão, já com 10 anos, né? Ali participando. Lembra que tinha a gente na Copa, desenha, e feita a rua, tudo isso. E assim que eu terminei, eu peguei a tinta e pichei no muro, Dib, né? E isso deu um destaque no bairro. Ainda coloquei Rebeca, né? Uma menina que tinha uns quarteirões para frente. Até a menina veio perguntar para mim se era ela. Eu com toda vergonha, não é você, não, mas era ela, sim. Eu vou revelar aqui um segredo. Você tá falando lá da Rua do Meio, porque, Marina, você sabe que o Dib morava, era vizinho meu, assim, de rua, sabe? Né? E a rua dele a gente chama Rua do Meio. Depois aí você vê como é que é o mundo, né? A minha rua chamava Rua da União, sabe? Isso mesmo. Aí chegou o pessoal da ditadura, aí colocaram lá Rua Manfredo Maier, a minha rua virou. E a rua do Dib tinha uma rua que chamava Transversal, era tudo... Porque a rua era transversal, a rua dele era do meio. Eu sei que a Transversal virou um nome de uma japonesa... Tsuku Saito Matsuzaka. Como é que é? A rua, o desenho que eu fiz foi na esquina da Rua do Meio com a Tsuku Saito Matsuzaka, antiga Rua da Divisa. Pois é, então, você tá vendo? Ele sabe falar o nome, mas a gente não sabia, então virou a Rua da Japonesa para nós, sabe? Isso. Mas você sabe por que e a Rua do Meio, que nome que teve? Hoje se chama Cirila Rosa de Jesus. Tá melhorzinho do que... Aí o nosso Manfredo Maier, para nós, era um negócio meio alemão, assim, para a gente falar, entendeu? Mas você sabe por que o nome japonês ali, né? Que o bairro ali da Mirinca Casa Verde ali é o bairro que mais tem a migração japonesa, tirando a Liberdade, depois da Liberdade, lógico. E negros, né? É o bairro que mais tem a presença de negros e oriental na região. Ah, tá. Por isso que tem esses nomes japoneses ali também. E a Peruche ali, né? Peruche, camisa verde e branca.
Peruche tem essa imigração aí japonesa muito forte, né? Alguém está com o microfone aberto de alguma forma, não? Não, meu tô sem escutar nada aqui. Será que sou eu que sou a besta quadrada? Não, vamos ver. Não, eu acho que eu tenho que deixar o meu no mudo mesmo, assim. Você está sem o fone? Bom, mas e aí? Você foi lá na rua da japonesa e mandou um grafite na testa foi o bicho, né? lá. Foi o primeiro DIB. Pediu permissão, não? Não tinha permissão, não. Não tinha permissão. Ali que começou. Aí, dali, eu comecei Tinha o ponto de ônibus do Shopping Guatemi ali na rua de cima, no final da sua rua ali, perto da padaria. Isso. E ali eu fazia o quê? Ia lá nos ônibus e escrevia atrás dos Andib. Os ônibus saíam pela cidade, já espalhando pela cidade toda. Dali, sem precisar ir por longe ou se arriscar muito, fazia ali nos ônibus e ia embora escrito. Já era uma propaganda gratuita. Escrevia DIB? Eu fazia uma careta caracterizada com os olhos assim, meio louco e uma língua caída, assim, né? Isso não era em 82, 83, né? Aí depois eu fui aperfeiçoando, né? Eu fui fazendo stencil. Stencil é uma técnica que a gente usa, que a gente recorta o desenho em negativo ou em positivo, depende do que você quer fazer, e põe na parede, passa o spray e fica o desenho na parede, né? E eu fui fazendo esses desenhos ali pela região e tal. Esse desenho que você mostrou, eu fiz com o pessoal que tocava com o Traje a Rigor. Mas eu vou falar dele, que eu estava querendo mostrar aqui o seu DIB. Que eu pensei que tivesse o DIB aí. Esse aí é o grupo coletivo de subsistência, que é o grupo que eu participo hoje, que tem o meu personagem, tem do Risco, tem do Combate, do Duque, tem o pessoalzinho CDP, o MCL, o Michu, o pessoal que faz com a gente aí, tá nesse muro aí que você mostrou. Então, aí eu fui fazendo pela cidade, aí na Copa de 86 eu considero meu primeiro grafite, que lá na rua de baixo, perto do Milhão, eu fiz, depois de fazer na Copa de 86 de novo o desenho... Ô Marina, você percebeu que o cara, ele conta o tempo em Copas, né? Você percebeu ou não? Todo brasileiro, né? O pior é que o ano que eu fiz o projeto de extensão foi no ano de Copa, né? Foi 2014, não foi qualquer Copa. Do 7-1. Foi a Copa do 7-1. Ai. Aí dói. O brasileiro é patriota de 4 em 4 anos, né? Exato, é mesmo. Infelizmente tem isso. Aí, em 86... Também, então, aí em 86 eu fiz foi uma Copa. Peraí, vamos lá. Aí tinha o pessoal ali, o Mauro, o Rogério, o Mário, o irmão do Lu, o pessoal, tudo, o Brau, fazendo tudo junto, e todo mundo desenhava ali, né? E aí eu peguei a tinta e fiz um rádio na parede, um rádio tocando assim, saindo as músicas assim, e um rapzinho que eu cantava na época, que era mais ou menos assim, dib, 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 momé, habib, dance, pichador noturno, pichador de tudo, eu sou o dib, o maluco do mundo. E fiz essa frase saindo do rádio, assim. Isso era um estilo hip hop já, né? Era Exato. Ali. Exato. Porque o hip hop veio ali, lá em Nova York, 82, final de 79, mas aqui ele estourou de 83, 82 para frente, ali, 84. Passava nas programas de televisão, o pessoal dançando break e tal, só que a gente ainda não tinha o conceito desse movimento, né? A gente gostava do break, gostava do rap, mas não sabia que era ele não tinha movimento, complexidade, né? De ser essas artes todas conjugadas, né? Justamente. O que a gente tinha medo naquela época, que nem quando eu pichava ali, era a época ainda dos militares, né? E eu via muito, era aquelas frases diretas já. Aí eu olhava aquilo e falava, o que é? Eu não entendia, né? Não sabia o que era. E eu achava aquilo o máximo, né? Já é uma parte que vem da pichação, porque aí eu tenho duas épocas, né? Essa parte da pichação é a parte punk, e a parte do grafite é a parte do hip hop, né? E essa parte da direta já me identificava muito com o protesto, com essas coisas de punk, né? Já que eu fui conhecer o punk mesmo, assim, entender que era o punk em 88 para frente, que fui entender. Eu via falar, eu escutava muito as bandas punk e tal, mas não entendia o conceito. Aí em 88 eu entendi, aí que isso fez mais sentido para mim ainda, de ver o que a pichação mostrava naquela época lá de
82, 83, até 85, né, que depois teve aí a eleição direta, né, eleições diretas, e isso para mim foi uma influência, né? Foi uma influência. Uma coisa também que na época, que uma pessoa que me incentivou a fazer o que eu faço, foi o Keith Haring, que é um americano que veio para o Brasil, em 83 ele veio, né? Veio participar da Bienal até. E ele fez uns grafites pela cidade. O Keith Haring, ele faz uns cachorrinhos só com traços contínuos, ele não vai fazendo vários, assim, tira, faz várias coisas, a pessoinha, os bonequinhos dançando, umas coisas assim. E eu vi aquilo pela cidade e achava o máximo também, né? Eu já estava com 11 anos ali, mais ou menos, 12 também, eu saía para a rua para trabalhar de boy, de fazer uns bicos, umas coisas assim, novinho. Naquela época não tinha isso, né? E tinha um pessoal que fazia uns stencils também de um cara numa lambreta. Tinha o Rui Amaral, o pessoal do Tupinambá, que faz uns labirintos. O Rui Amaral que fez no túnel da Paulista, ali no começo, na curva da Paulista. Ele faz uns marcianos, faz uma cabeça de um cachorro. E tudo dessa época. Então, isso aí foi o que me influenciou a fazer o que eu faço. E aí eu fui fazendo, aí entrei com grafite de hip hop quando eu montei uma equipe chamada Master. Nós montamos, eu mais uns amigos meus, né? Que essa foto aqui eu vou mostrar quem são eles. Eu tenho a foto deles aqui, só para vocês verem a cara dos mau elementos. Deixa eu pegar aqui, estava aqui de jeito. Não, tá para baixo aqui. Deixa eu pegar aqui. Esses aqui, ó. Aqui tá o Lu, primeiro de touca. O Ed Júnior, sentado com a touca. Quer dizer, os três primeiros estão de toucas, né? É tudo da touca da Master. O de óculos é o Tuco. Eu tô no meio aqui, de óculos escuro. O Juca, de cabeça baixa. E o Leco, de vermelho aqui na última ponta. E nós 6 montamos a equipe Master. E justamente com a influência do hip hop, né? Nós tivemos uma influência do hip hop. E aí conhecemos o pessoal ali que dançava break no São Bento. Só que no caso, na época, o break no São Bento foi proibido, em 89, 88 ali. E eles dançavam lá na Praça Roosevelt. E foi a época que a gente teve contato com eles, teve contato com outros grafiteiros também, como o Gêmeos, Binho, o Tinho, o Viché, o Zelão, que faleceu. E foi tudo nessa época, né? Foi uma época que a gente também fez muito pela cidade e começamos a entender esse lado do movimento hip hop, né? E aí foi que eu fui entender o conceito do rap, do break e do grafite, né? Mas nessa época você já tinha feito faculdade? Não, já, ainda né? não. Não, ainda não. Aí que eu estou falando em 89. Eu fui fazer faculdade em 99, 1999 para a virada do século, 2000. E chegando na faculdade, eu descobri o que eu fazia na rua era arte. Aí eu falei... Aí te liberaram, falaram, fica tranquilo e tal. Foi ali que eu falei, puxa vida, eu fiz isso minha vida inteira e cheguei aqui que eu fui entender que o grafite era uma arte contemporânea, né? E estudando, pesquisando, descobrindo. E as pessoas começaram a perguntar muitas coisas, né? Eu, no primeiro momento, eu fiquei quieto, né? A gente não chegando, falando, eu sou isso, aquilo, né? Eu fiquei na minha. Aí eu fui descobrindo. O pessoal, às vezes, precisava de uma ajuda com spray, alguma coisa, eu ia lá, via que o pessoal burrava, escorria um pouquinho. Eu falei, posso fazer para você? Aí catava o spray, que é aquela técnica, né, que a gente aprende da rua, né? E ia lá e fazia o trabalho para a pessoa olhava assim e falou, você é grafiteiro, né, professor? Aí descobri, aí tudo que tinha que fazer com o spray me chamava para fazer lá. Agora, Dib, deixa eu te perguntar o seguinte. Você meio que me parece, né? Você começou fazendo pichação e depois migrou para o grafite. Qual é a diferença que existe entre pichação e grafite? Tem alguma diferença? Como é que são mundos diferentes? Ou o pichador é grafiteiro, o grafiteiro é pichador? Como é que é esse mundo? O grafite e a pichação é só a mesma coisa.
quando feitos ilegalmente, quando não tem autorização. A diferença é que um é colorido e o outro é fosco. Quando é feito na clandestinagem, sem pedir autorização para ninguém. O verdadeiro grafite é esse. O pessoal confunde muito hoje em dia grafite com arte urbana, com muralismo e com trabalhos profissionais de comércio, essas coisas. Mas o grafite mesmo, ele é feito ilegal. Tanto que a palavra grafite vem, tá certo, tem a tradução que significa o carvão lá do italiano, e tem o grafite em inglês, que é pichação. Eles classificam tudo como pichação. E quando os dois fazem na rua ilegalmente, são iguais. Aí começa a diferenciar quando uma pessoa contrata um grafiteiro fazer um trabalho de comercial na porta dele, ou esse grafiteiro, ele ainda mantém as características do grafite, que o grafite tem a característica seguinte: ele tem a letra e um persona, que é o personagem, né? Geralmente tem pessoas que fazem só o personagem na rua, ou fazem a letra, e tem pessoas que fazem os dois, fica mais completo no muro. E quando a pessoa ainda mantém pedindo autorização, é o grafite. Todo mundo conhece como grafite. Não, é grafite. Está autorizado? Tá. Tanto que a polícia hoje em dia, para você estar autorizado? Tá. Não faz nada. Vai embora. Mas a partir do momento que você não tiver autorizado, você responde como se você estivesse pichando uma parede ali, como se estivesse fazendo um ato de vandalismo. É classificado igual. Você responde por crime ambiental e paga uma multa de R$5.000. Então, é a mesma coisa que a pichação, nessa parte. Agora, quando tá autorizado, não. Você fica tranquilo, você capricha, tem um tempo hábil para você fazer o que você quiser, todos os detalhes. A diferença é essa, justamente, às vezes alguns grafites que a pessoa classifica como bom, a pessoa faz ilegalmente e consegue fazer detalhes, sombra, luz, muito rápido. Isso é uma característica que valoriza muito o trabalho do grafiteiro. Agora, quando tem tempo, é legal, fica bonito, o pessoal curte, faz foto, divulga, faz muitas coisas. Eu mesmo tive um caso que eu fiz vou mostrar uma foto aqui, de uma Santa Ceia que eu fiz no centro, e eu estava terminando, a polícia me parou, e eu não tinha autorização para fazer. Essa Santa Ceia aqui, ó, tá vendo aqui? A polícia parada do lado ali, ó, eu não tenho as outras fotos, tem uns carros de polícia, e eu não consegui terminar. Tá vendo? Tem uma garrafa de Coca-Cola na mesa, eu ia fazer o McDonald's ali, ó, tava começando a fazer a batata frita, e eu não consegui fazer. Parou bem na batata, cara. Que droga. Mas os caras estão ali, o cara tá até já mandando um recado, perguntando para alguém o que eu faço com esse cara aqui, é isso? Justamente. Policial. Justamente, esse aqui não, então, mas é muito criativo aí essa ideia, né, dessa ceia. Aliás, você colocou negros aí, né? O pessoal costuma pintar Jesus Cristo de olho azul, né? E, na verdade, ele tem a característica árabe ali, né? Judeu, né? Então, foi meio proposital, né? A sua tá melhor que a do Leonardo da Vinci, pelo menos tá mais. Marina? Ô Dibi, você sabe que uma das atividades que a gente fez no projeto foi uma entrevista com uma CRIO, a OCRIO, não sei se você conhece, são os meninos de, acho que é Pompeia, Perdizes. Eles têm alguns murais ali na região, enfim, acho que em vários lugares da cidade, né? Mas eles atuam principalmente ali no local. E uma das coisas, assim, essa parte, né, de diferenciar o que é picho, o que é grafite, é o primeiro passo, né? Eu que era leiga, foi a primeira coisa que eu tive que entender, né? Então, eu aproveito até para recomendar para quem quiser saber mais, né? O filme Picho, não sei qual que é a sua opinião dele, né? Mas eu acho que ele dá um panorama bem interessante da dinâmica do picho também, que tem toda uma linguagem própria, que ela ultrapassa para o grafite também. Eu ia falar, esse grafite era para ficar igual esse que está na foto agora aqui, era para ficar dessa maneira aqui. Tá vendo? Era para ficar assim, mas eu não consegui terminar. Então, o que os meninos falaram foi exatamente isso. Eles tiveram um episódio bem parecido, assim, de quando você sai de casa com um monte de spray preto e começa a fazer ali a sua arte, a polícia vai te ver de um jeito.
você chega com vários pincéis, várias tintas coloridas, vários sprays coloridos, pincel, rolo. A polícia parece que passa, tipo, nem tá vendo que está ali, sabe? Que tem esse estigma do picho, assim, principalmente com essa relação com a polícia, que é a perseguição e a marginalização aí é maior, né? Quer falar alguma coisa, Douglas? Deixa eu aproveitar, a gente pode até continuar, mas só queria aproveitar que a Marina está aí no centro da tela, que ela falasse um pouco, já começou a falar um pouco do trabalho dela. Você dá uma explicada para a gente, Marina, e até depois aí eu queria que você desse um pouco da explanada nesse assunto entre grafite e pichação aí, e a gente retoma aí nossa conversa. Então, Douglas, como a gente, né, naquela época estava se graduando em políticas públicas, a gente tinha bem esse foco, né, de fazer essa imersão com o fim de trazer para o poder público uma visão de políticas públicas, de como atender essa juventude, essa população que tem essas formas de expressão. E que os cidadãos, de uma forma geral, eles gostam, né? Eles têm apreço pelas artes que estão espalhadas pela cidade. Então, eu fiz esse trabalho em 2014 e o tema estava fervendo um pouco por causa do lançamento do filme Cidade Cinza, que também é outra indicação aqui que eu falo para o pessoal, que é muito bom também, e esse é mais na perspectiva do grafite mesmo. Acho que o Dib também pode contar com mais detalhes aí como foi esse processo do apagamento do mural gigantesco da 23 de maio e como foi todo esse empecilho que o poder público vai criando para uma arte que é um patrimônio da cidade, né? Então, como que o poder público ficou meio, enfim, em choque, que tinha feito esse erro grotesco de apagar um bem... Você sabe, né? Foi o caçabão ali, eu acho que no primeiro ano. Foi uma coisa bem ridícula, assim. Mas, enfim, nesse trabalho a gente percorreu... Né, o nome dele era Circuitos dos Urbanísticos Paulistanos e, no final das contas, foram circuitos dentro dessa temática do grafite totalmente diferentes também. Então, enquanto na Vila Madalena... todo esse processo do grafite de ficar uma coisa mais comercial, galerias pipocando ali na região, o beco do Batman, o beco do Aprendiz virando locais turísticos da cidade. E, ao mesmo tempo que na periferia, principalmente na Zona Leste, aqui eu vou destacar o evento que eu achei assim, de uma magnitude foda, assim, gigantesca, um bairro inteiro, com várias atividades, assim, murais por todo o bairro, que é o Arte e Cultura na Quebrada, que, se não me engano, naquela época foi a 9ª ou 10ª edição. É gigante, assim, e pensando nesse sentido de políticas públicas, a gente viu que simplesmente não atrapalhar a arte urbana já era uma política pública. Você controlar minimamente ali as forças policiais para não interferirem quando uma pessoa está fazendo uma arte só porque é um espaço público já é uma grande coisa, né? E em alguns momentos também a gente observou editais de fomento, né? Principalmente quando você vê o grafite, ele é sim uma política pública de cultura. Quando você incentiva esses artistas da cidade, e assim, não são poucos, né? A cidade de São Paulo, ela é internacionalmente conhecida pela arte urbana, então, sim, você fomentar isso, você acaba até desenvolvendo economicamente a cidade, trazendo gente para ver a arte, tornando a cidade mais atrativa. Então, todo esse papel que os artistas fazem, inclusive os pichadores, ele, por ser perseguido e não ser incentivado, a cidade como um todo perde muito, né? Então, eu acabei não frequentando, não fazendo essa vivência na Zona Sul, mas que também tem um movimento muito forte, né? Uma grande amiga conheceu, inclusive, um grafiteiro Nigas, né? Exatamente, ele faleceu muito novo, né? Mas deixou um legado incrível e existe o encontro em homenagem a ele até hoje também, que parece ser
de uma grandeza tão grande quanto a Arte e Cultura na Quebrada. Sim, Mas... eu participei dos dois já. Ah, que legal. O Nigas eu não cheguei a frequentar, mas o que eu senti muito desses encontros, além do que você comentou também, Dib, da cultura hip hop, né? Como extrapola de vários tipos de linguagem também, né? E como é um lazer também, como faz parte do evento também toda essa preocupação das crianças de trazer equipamentos, de brincadeiras, de atividades para todas as idades. Então, é um envolvimento muito grande com a comunidade também, né? Esse, especificamente, né, o Arte e Cultura na Quebrada foi uma parceria com o Varre Vila, que até o Douglas comentou que eu também tenho essa parte de atuação com o meio ambiente. Então, ver isso foi muito, muito incrível mesmo, assim, um movimento de limpar a cidade, de fazer com que espaços bem degradados, assim, que antes eram, o pessoal jogava entulho, o pessoal não respeitava, virou um espaço de convivência, e daí foi crescendo para praticamente um museu a céu aberto, né? É uma reciclagem, né? Exatamente. Você tá vendo a minha tela aí, Douglas? O filme que você está falando, Cidade Cinza, é por esses senhores aí, Marina? Só um minuto aí. Esses mesmos. Esse senhor ou esses aqui? Quem é esse pessoal aí? Deixa eu ver quem é que é. Conhece esse pessoal aí? Deixa eu ver. Eu acho que esse de óculos aqui eu conheço, de óculos e chapéu aí. Eu não lembro o nome dele, não. Esses aí são gêmeos. São gêmeos? São gêmeos. E aqui, ó, aqui tá o pessoal. Eles estiveram naquele. Aqui tá o Luke é da Master, aqui o Binho, um dos gêmeos, o Espeto, o Viché, o outro gêmeos, o Tinho, e o Roney, que é um cara que representa o hip hop, lá do break. Ele é o cara que coordena o hip hop aí, os festivais de break. Essa galera toda aí, a gente tá tudo junto aí, ó. Legal. Legal, gente. Aqui, ó. Da época lá que eu falei que a gente fazia pela cidade fazendo, aqui esse jornal que eu estou mostrando aqui é o Diário Popular. Tá vendo aqui? A equipe Master esteve ontem pela manhã no Complexo Viário da Paulista. Aliás, nós temos que falar isso aí, que isso aí é no tempo da Erundina, não é não? Da Erundina, isso mesmo. É isso aí. Da Erundina. A nossa queridíssima, sempre reverenciada aqui, a secretária da Cultura, Marilena Chauí, a quem muito o grafite tem que ter uma certa gratidão, né? Ela é uma grande incentivadora do grafite. Mas voltando, Marina, só para a gente fechar. E aí, nessa sua... Se você quiser continuar falando, tudo bem, mas eu queria que você desse meio que uma entrada no assunto sobre grafite e pichação, num olhar da política pública em si. Tem vários aspectos, né, quando a gente analisa a postura do Estado em relação a essas manifestações artísticas, né? Eu acho que o que o Dib trouxe, que é uma constante, né, de toda a galera que eu troquei ideias sobre arte urbana e esse momento de adrenalina de você estar fazendo essa contestação, o comportamento da força policial é sempre assim sempre tem muita história relacionada ao que a polícia fez ou deixou de fazer. Assim, isso é um ponto que eu acho que a nossa polícia, como um todo, ela é extremamente despreparada em vários sentidos, né? Até, assim, se você for ver que existiam, né, uma política pública, acho que do Ministério da Saúde, que é Juventude Viva, que era justamente para tentar dar um jeito nas mortes dos policiais da juventude negra. Assim. Então, só desses indicadores, quando você começa a ver, né, o quanto que a nossa força policial, ela realmente não é exatamente para proteger a população, ela acaba até matando a população, você vê que ela
tem ali um certo despreparo para fazer essa função de segurança. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, da relação de políticas públicas com o grafite, com a arte urbana. Né? Essa perseguição, essa marginalização, ela é bem presente. De você colocar cada coisa no seu lugar. A gente está num estado onde que eles meio que parece que tudo vira política policial, né? Criminal, né? E aí, quer dizer, em geral é a arte quem eles tentam tratar como política criminal, né? Essa criminalização de vários tipos de arte, né? Principalmente na arte que vem da periferia. Então, demora um tempo para que algumas manifestações artísticas sejam respeitadas. Você vê, o samba era super marginalizado, a pessoa era apreendida porque estava com pandeiro, enfim. Aí essa manifestação cultural cai nas graças, e aí é que a polícia começa... Se o Dibi frequentou a Peruche, né? A Peruche foi uma escola de resistência na nossa área, viu, Marina? O que ela está falando aí, até Beethoven, na época dele, foi discriminado. O Beethoven, na época dele, é considerado um louco, um heavy metal, né? Na época, quando ele apareceu. Até Beethoven. Verdade. Essa questão que ela está falando aí é aquela eterna brincadeira de polícia e ladrão, né? O pessoal não tem a intenção de educar, tem a intenção de discriminar, de julgar e criminalizar, né? É isso. Igual do... Voltando para o que a gente está falando da comparação grafite e pichação, eu sempre penso, eu tenho uma comparação dentro da arte, eu comparo a pichação com os pintores futuristas e o grafite com os pintores clássicos. Por que com os futuristas? Interessante, saiu... Os futuristas, eles falavam que uma pintura na parede não tinha tanta emoção, que um carro em movimento a 80 km por hora tinha muito mais emoção que uma pintura na parede. Então, eles queriam dar emoção para a pintura. E o que eles fizeram? Eles faziam pinturas, o Duchamp, ele fez um cara que descendo escada. Sabe quando você pega o desenho, você faz desenho animado, você faz uma folhinha e gira, assim, faz vários movimentos e vai aparecendo? Eles faziam isso na pintura, para parecer que a pintura tinha movimento. E falava que a pintura clássica estava defasada, não tinha mais graça. E é o que acontece muito também com pichação, com grafite hoje em dia, porque a arte ela foi retomada, uma grande parcela, digamos assim, sem tirar a elite da arte, tirando a elite da arte, quer dizer, e trazendo a parte dos jovens, essa parte mais pop, né? Os jovens se interessaram pelo grafite, e isso elevou muitas pessoas, juntamente com a internet também, a facilidade de encontrar informações, de desenhar, pintar, trouxe o interesse desses jovens para a arte novamente. Porque ninguém mais estava... nessa parte dos jovens, não estava se interessando mais pela arte. Eles achavam a arte uma coisa assim, o cara coloca aí um prego, coloca aí e fala, isso é arte de conceito. Esse prego aqui significa o universo que gira em torno dele e assim e tal. Isso é uma arte, sim, é uma arte de conceito, é uma arte elitizada. Então, muita gente critica essa arte, e quando a pessoa não entende, acontece isso que eu estou falando dos jovens. O jovem está leigo, opinião comum, o senso comum, ele vai falar isso, não me interessa. Aí, quando ele se interessa, vê a arte, o grafite, que é uma coisa que tem essa emoção, começando com a pichação, digamos que ele começa com a pichação, ele pega o spray e sobe pela janela. Vocês já viram, lá falou do vídeo do picho. Eu participei do Sem Comédia do Cripta. Uma das entrevistas eu sou o último que aparece lá com ele. Mas aí na parte de grafite que ele fez, mas ele faz o de pichação também. E você vê os vídeos que ele faz, o pessoal subindo um nas costas do outro, vai até o 10º andar, sobe pelo para-raio, pelo parapeito, arriscando. Muitos já morreram, caíram, alguns ficaram paraplégico, tetraplégico. Tem a menina que recentemente caiu no centro ali do 7º andar lá, ainda sobreviveu ela, mas está com uma parte de sequela. E isso, eles arriscam a vida, procurando o quê? A emoção que eu estou falando, que é dos futuristas, justamente essa emoção.
A pichação tem essa adrenalina, isso é viciante, a pessoa procura isso. E o grafite, e o que acontece? Essa pessoa também tem uma determinada idade, chega uma idade que a pessoa já não tem mais aquela coragem de subir e tal, e começa a buscar coisas mais... E continua ali no movimento, mas buscando outro jeito, faz mais baixo, ou não se arrisca tanto, fica com medo. Tem uns corajosos ainda que continuam, não vou falar que são tudo, não vou generalizar, mas não vai entregar. Justamente. Não vai entregar, que os homens estão ouvindo nós, hein? Cuidado. Aí vai pro quê? Vai pro grapicho ali, começa com o grapicho, começa a fazer o grapicho, o que é? Uma letra de pichação, quase um grafite. Ele pinta a letra dele, que é o estilo, que todo pichador tem sua letra própria. Ele faz a letra dele em bombe, assim, um pouco mais larga, e pinta, e faz umas pinturas. E, ó, esse aí já é grafite mesmo, né? Esse aí é a arte e cultura da quebrada, né? Esse é a arte na cultura na quebrada. E isso vai levando ele a procurar mais referência, a melhorar a técnica de desenho, de pintura, e vai virando um grafiteiro. Isso, uns anos atrás... Aqui tem grafite, o grapicho aqui? Essas letras aí? Não, essas letras já é grafite. Ela só tá sem fundo aí ainda, nessa foto. Mesmo. Mas é a letra de grafite mesmo, essa daí. O escrito CBT em cima é um bombe, é um pouquinho diferenciado. As de baixo é uma letra já que a gente conhece como Wild Style, uma letra mais... Tô aprendendo aqui, né? Tô aprendendo. Isso. E aí vai levando... Quando a gente falava... Né, nessa entrevista que eu falei que fiz com o Djan lá em 2007, era mais fácil a gente falar que a pichação levava o cara ao grafite, porque ele começava ali de office boy, como no meu caso, como no caso de outros amigos meus, e andava pela cidade, vendo as pichações, se interessando pela pichação, depois se interessava por essa letra pichada, letra grapicho, que o pessoal chama hoje em dia, e vai evoluindo. E hoje em dia, a internet ajuda muito. A pessoa vai lá, pega lá como desenhar um rosto, vai lá, aprende. Se ela tiver força de vontade, lógico. Pegar uma letra. A gente, no passado, nós não tínhamos a referência de letra. O que nós fazíamos? Nós comprávamos livros, e desses livros que a gente tirava nossas referências. Os livros dessa época, que o pessoal conhece, chama Spray Can Art e Subway Art. Os Subways são os grafites feitos em trem. Pela Martha Cooper, que ela tirou essas fotos, produziu o livro. E os grafites, isso do ano de 82, ali, que é o Subway. E o Spray Can Art é um pouquinho para cá, 83, 84, não tenho certeza agora o ano. E é tudo, a referência, antes não tinha nada disso, a gente achava assim uma revista, uma capa de disco, a gente pegava as letras e fazia. Mas aí, isso naquela época, né? Agora não, agora o cara põe na internet como desenhar uma letra 3D, ou ele mesmo pega um programa de computador, faz a letra 3D, faz a letra dele e joga na parede, entendeu? São outros tempos, outras referências, tudo que facilita esse entendimento da pessoa se interessar pela arte hoje em dia. E o que acaba acontecendo? Aquela pessoa que viu a história que eu contei do prego, fala que ela estava no senso comum, ela aprende, vai estudar arte, tudo ela aprende, e ela acaba fazendo uma arte contemporânea, saindo do grafite e vindo por outra área, outra vertente da arte. Ô, Dib, isso que você está falando é muito interessante, e no projeto a gente acabou tratando bastante desse assunto dos muros, especificamente, né? A relação das pessoas e os muros da cidade, né? O Douglas até chegou a perguntar sobre políticas públicas, e eu acho que um viés de política pública que a gente pode pensar mesmo é essa disponibilidade de muros para a arte urbana. Então, assim, permitir que determinados muros sejam utilizados para serem murais, né? Fazer essa transformação de muros para murais já é um grande passo que eu acho que a prefeitura, principalmente de São Paulo, já está dando há uns anos, né? Então, acho aliás, né, um dos grandes exemplos disso foi aí que o Dib mostrou ele lá, ali embaixo, lá no túnel da Rebouças, né, Dib? É da Paulista da Rebouças, né? Aquele lugar, Marina, você nasceu já com aquilo lá... Já existia. Já nasci no mundo que tinha grafite da Paulista. Então, mas, poxa, aquele lugar era tenebroso, lembra, Dib? Lembro, ali, então, mas ali os meus grafites foi isso que eu falei. Foi o que eu falei.
Mas eu acho que um exemplo bem simbólico do que eu estou falando chama, inclusive, o Museu de Arte Urbana de São Paulo embaixo da linha azul, né? Que eu acho que isso foi um marco ali de deixar decretado que embaixo da linha azul vai ter grafite, vai ser um museu de arte a céu aberto, né? Então acho que isso eu tinha um trabalho lá antes de virar museu. O meu foi sem autorização, eu fiz lá. Hoje, com autorização, eu não tenho o meu trabalho lá. Aliás, olha, gente, deixa eu só colocar isso, porque eu tive envolvido diretamente nessa questão. É o seguinte, eu estava na subprefeitura de Santana na época, e nós revitalizamos ali embaixo. E, inclusive, o próprio museu, né? O próprio museu foi feito também todo um trabalho, voltou, se pintou novamente e tal, fizeram os grafites e tal. E colocamos a ciclovia e colocamos pedestrianismo, né? E refizemos as calçadas. Quando refizemos as calçadas, nós colocamos uma proteção, alguns tijolos ali de proteção em torno das pilastras. Porque o pessoal que vive ali embaixo, né, fazia fogueira perto das pilastras, estragava os grafites, entendeu? Sim. E também... Igual aquelas pedras que o padre retirou lá, né? Não, aí é que tá. Isso que eu queria deixar claro, porque eu quero fazer isso, porque eu estive no meio dessa história toda. Aí... E também era porque as pilastras, se você faz, elas são afetadas pelo fogo, né? Sim. Então foi hoje feito só em torno das pilastras, né? Aí foi um cara da Folha, foi lá, tirou uma foto, se vocês não devem lembrar, mas ele tirou de uma forma que parecia que embaixo ali da coisa estava todo cheio de tijolinho lá, entendeu? Mas não. Eu sei que você está falando. Dizendo que foi feito para o pessoal não dormir lá e não sei o que lá. Não teve nada disso na época, que é bem diferente do que foi feito agora. Sim. Entendeu? Agora foi proposital. Eu só queria fazer esse registro porque eu, na época, eu tive que lidar com esses repórteres, esses negócios todos, né? Mas é óbvio que a foto manipulada do repórter ficou caminhando e as fotos que nós tínhamos demonstrando que era só 3 ou 4 fileiras em torno das pilastras não chegou a lugar nenhum, né? Que é óbvio. Essa distorção eu já sofri com isso também com eles. A gente uma vez... Aqui tem algumas reportagens, deixa eu ver se está essa reportagem aqui que eu vou falar. A gente saiu na revista Isto É, e o jornalista colocou que nós iríamos pichar no Teatro Municipal por gangues que tatuam lata de spray no pulso. Você consegue mostrar minha tela agora aí? Já está mostrando. Isso, aqui, ó. Esse aqui o Folha da Tarde, nós saímos, tá vendo? Grafiteiros reclamam que tem gente demais pichando o muro. Eles sempre usam a gente como um antídoto para a pichação. E, ao mesmo tempo, pega isso que você falou, distorce algumas coisas. Ó, aqui nessa uma capa da Folha da Tarde, ó, tá vendo? E coloca a gente como antídoto para a pichação, como influência para os jovens deixar de pichar e começar a grafitar. Aqui é a reportagem que eu falei aqui, ó. Se vocês conseguirem ler, tá aqui, ó. Berta é o tipo de desafio gosta de enfrentar o Teatro Municipal americano por gangues que demonstra apego à lata de spray tatu nos braços e pulsos. Essa lata de spray que está aparecendo aqui na foto, ela cortou um pouquinho. Não está aparecendo, mas se você ver... Tá dando para ver. É a minha mão que está aqui. O pessoal da equipe Massa, nós fizemos uma tatuagem de uma lata de spray com a mesma agulha, nos 6 integrantes, como um pacto de sangue. Então, quer ver, a gente está embaixo, sendo elogiado aqui, ó, embaixo aqui, ó, os rapazes da equipe Massa, tá vendo? E em cima, eles estão usando a nossa foto como se nós iríamos pichar o Teatro Municipal. Olha a distorção da coisa. Você vê como é que pode? Na reportagem embaixo está aqui elogiando. Já jogando a população contra o grafiteiro, a favor da polícia
está lutando contra esses marginais que vão acabar com o nosso ponto turístico. São umas narrativas também que vão se criando, né? Ok, eles colocam assim, tá vendo? Aqui na outra parte, é que tá no meio da revista, aí teve que cortar em duas partes. Não tá querendo carregar agora. Deixa eu voltar de novo, ver se carrega. Carregou. Tá vendo ali, ó? Vândalos do spray. Em São Paulo, gangues de pichadores sujam a cidade, desafiam a polícia e atacam monumentos. E a foto nossa lá embaixo, e colocou a minha mão com a tatuagem, falando que eu falei que ia pichar o Teatro Municipal e tudo mais. E a gente lá embaixo na foto. Eles não sabem o que você é, Jimmy. Você é o vândalo ou você é o grande artista, né? Então, mas numa dessa a gente acaba assumindo aí essa responsabilidade e sofrendo as consequências, né? Você vê como eles distorcem as coisas, né? Só finalizar aí, Marina, vê aí o mais que você estava falando, achei interessante sobre disponibilizar espaços por parte do governo, mas não deveria ser só isso, né? Não, eu acho que na educação também... Acho que tem 3 coisas aí, né? Que eu acho que essas eu já falei um pouco, né? Que é essa questão do comportamento da polícia, ela é bem importante, assim, você fazer com que os profissionais que estão ali no nível da rua reconheçam a arte, enfim, que tenham esse comportamento não de exterminar pessoas, acho que tudo isso é bem importante. Disponibilizar os espaços para arte, deixar isso um pouco burocratizado mesmo, assim, deixar claro que aquele espaço é um espaço dedicado para arte urbana, e tem também alguns editais de fomento, que eu acho que aí o grafite, né, a arte urbana como um todo, entra mais ou menos como uma política pública de cultura e também uma política pública para a juventude, né? Eu achei muito interessante isso que o Gibi falou, do como a arte ela é inacessível, né? Como tem muitos muros entre a juventude, principalmente a juventude da periferia, e a arte, né? Então o grafite, a pichação e a arte urbana vem para quebrar isso, né? Vem para tornar acessível, vem para tornar o jovem, principalmente, mais interessado na arte, né? Que a arte não precisa ser aquela coisa de museu, quebra um pouco esse paradigma, né? De que a arte tem que ter uma corrente artística, tem que ter uma estética, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que, na verdade, o grafite tem um pouco dessa anarquia de você pode se expressar da forma que você bem entender, e não precisa ser bonito para as pessoas, para você. Legal. A anarquia tem tudo a ver com a pichação. A anarquia é o maior símbolo da pichação. A anarquia é o maior símbolo da pichação. Mas nesse universo, Gibi, deixa eu te perguntar uma coisa. A pichação acaba não sendo contemplada, né, por política pública, se você for ver. Porque quando a prefeitura vai lá disponibilizar um espaço, cara, vai ser para o grafite, não vai ser para... Não tem sentido fazer isso. Porque a pichação é a resistência. É aquela propaganda gratuita para você protestar, fazer... Existem vários tipos de pichação. Existe aquela pichação que o cara quer divulgar o nome. A pichação em São Paulo, o pessoal costuma falar que começou com o Cão Fila. O Cão Fila era um senhor que vendia cachorros da raça Fila. Lá na Raposo Tavares, ele colocava lá Cão Fila, tal, tanto, e o quilômetro da Raposo. Isso lá nos anos 80, no finalzinho dos 70, acho que para 80, por ali. E fazia propaganda. Aí os políticos também pegaram a pichação e faziam. Você não pegou essa parte, mas tinha o Montoro, o Maluf, eles faziam muito isso. Lembra disso, Douglas? Do Montoro? O Montoro fazia muito, o Maluf. Sim, e até claro. O pessoal do PT fazia depois. Aí depois ficou proibido com a lei da cidade limpa, né? É isso do político que não pode ter cidade limpa, isso aí. Cidade limpa. E aí é proibido, mas lá atrás os políticos usavam isso. E aí vem os pichadores, vê que os políticos fazem isso e aproveita também. As diretas já que eu falei no começo, era uma propaganda de reivindicar os seus direitos, que está na Constituição e não estava sendo cumprido, né?
E os pichadores vão se identificando com isso. Aí veio a pichação punk, que usava muito o símbolo anarquia. Os pichadores dos anos 80, a maioria das pichações tinha um símbolo anarquia. Tipo, se o cara tinha um A no nome dele, ele usava o A como um símbolo, uma anarquia. E aí, depois veio vindo. Aí foram criando pontes, as pessoas foram ficando famosas. Apareceu o Juneca, com o Jânio perseguindo ele, né, saindo de vários jornais. E a juventude vendo isso. E o Jânio também, na época, proibiu o skate, que era uma outra forma de resistência, digamos assim, né? Foi o que eu falei dos jovens se identificar com o grafite, o skate, essas coisas, sempre os jovens chamam atenção e eles querem o que não que é diferente, né? Então, isso veio trazendo. Aí começou a aparecer pichadores que pegavam picos de prédio, como o Chencho, na época, o Chuin. São alguns pichadores que faziam muito isso, se destacaram com isso. E aí depois veio muita gente. Na época, você contava no dedo, aí 50 pichadores. Hoje em dia, deve ter mais de 10 mil pichadores. Tudo influenciado desse pessoal. Se você vai no centro de São Paulo, tem um ponte que ainda rola lá, de quinta-feira, e eles ficam ali perto da Galeria do Rock. A rua ali fica lotada de gente. E cada vez aumenta mais as pessoas. Porque essa resistência que acabou chamando a atenção do jovem só vai agregando, cada vez aparece mais gente que gosta disso. Ô, Dibi, falando dessa parte mais do social, assim, no picho tem essa questão da folhinha, né? Sim. Que a galera troca a folhinha. Isso eu achei sensacional, assim, porque é como se cada pessoa tivesse uma marca e vai trocando como se fosse figurinha, não é uma coisa assim? Tem pichadores que são muito famosos que cobram por folhinha. Tem cara que pede pro cara, os caras chamam de paga-lanche. Peraí que eu tô perdido. O que é folhinha? O que é folhinha? A folhinha começou com... O pessoal pega uma agenda e pede para cada pichador fazer o seu picho, o seu estilo na agenda. E eu tenho um amigo Coringa, ele tem umas agendas mais antigas que eu vi, assim, tem outras que são mais antigas, mas eu não vi essa, eu peguei na mão. E tem pichos, assim, de pessoas que já morreram, que nem tem o Di, que é um cara que morreu, que é muito famoso dentro da pichação. Tem meu amigo Necrópolis, que era meu parceiro de rolê, de pichação, quando a gente pichava com ele. E quando a pessoa tem isso, é igual colecionar figurinha, né? A nossa, da minha época, a gente tinha um álbum de figurinha. Tá vendo minha tela agora aí? Seria igual um... Não, esse aqui é um álbum de figurinha. Esse que eu estou mostrando agora é um álbum de figurinha da época. Esse aqui é de 91. E as figurinhas que tinham no álbum, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui, ó. Uma das primeiras figurinhas. Essa aqui, ó. Tá vendo? Master, ó. Esse aqui era na Rua Augusta, esse grafite nosso. Então, esse também é um álbum de figurinha. A agenda que ela tá falando é parecido com isso, como se fosse uma coleção de picho. Como se fosse colecionando figurinha. Eu estava entendendo mais assim como um autógrafo, sabe? É um autógrafo, é isso mesmo. É isso mesmo, como um autógrafo, mas só que a pessoa coleciona. Ela vai colecionando. É como se pedisse um autógrafo para o outro, né? Isso. Seria mais ou menos por aí. E é muito legal isso. A pichação hoje em dia, o pessoal fazendo isso, dentro da pichação, o pessoal vê só um lado de vandalismo, de tudo. Não deixa de ser, foi o que ela falou. Se o governo liberasse um espaço para pichação, não tem sentido. A pichação não tem sentido isso. A pessoa tem que ter resistência. Não tem aí um problema do tipo o seguinte: o cara chega e de repente ele picha um monumento público, não sei, alguma coisa desse tipo, orelhão. Isso é complicado falar, eu não posso falar muita coisa aqui, que isso aí é complexo e pode... É bem complexo. Uma outra discussão para pôr mais lenha nessa fogueira é o pessoal que, por exemplo, nas praias picha as pedras, picha um patrimônio natural, isso gera uma polêmica também. Aí, ó, isso aí é uma agenda, ó. É uma agenda de folha de picho, mas isso daí geralmente são encontros... Olha lá, churrasco, olha lá, ó. É encontro de festa. Churrasco dia 12/3/2000, não dá para ver o restante. Ó, o Có, esse bonequinho que fez do lado do Có, quem fazia era o Di, que tá do lado ali. Daqui, deixa eu ver quem tá aqui, ó. Tortura, conheço, Metralhas, Imorais, Trombada. Consegue ler as letras? Ó, meu amigão aqui, ó, Otávio Batalhão Pinguim, ó. Esse aqui é amigão meu, ó.
Consegue ler essas letras aí, Douglas? Papo, eu sou leigo ainda, né? Eu fiz esse hieróglifo, né? Que chama. Mas eu consigo ler alguma coisa aí. Sempre na memória. Quem é aquele que está sempre na memória ali? Parece o Homem-Aranha? O que é aquele? Esse é o Dico que eu falei que morreu. É ele. Em cima dele tem um Larabes. Por isso aí é homenagem. Em cima dele tem um Larabes com um símbolo da paz com TM. Essa TM eu faço parte dela também. É o pessoal aqui do Mirim. Turma da Mão. Esse TM significa Turma da Mão. Meu amigo Chica W, o ASS, o Asma. Tudo nossos amigos aqui. E essa parte é a parte punk. O pessoal é tudo considerado punk da TM. Agora, como é que vocês, Gibi, como é que vocês lidam com outro dia fiquei muito triste mesmo, uma moça caiu de um prédio, morreu. Como é que vocês lidam com essas coisas? Então, essa moça, ela é da nova geração, né? Ela não é das antigas. Foi o que eu estava falando. A gente fica triste com a situação. O pessoal do Cripta aí, o Dijan tem o pessoal que participava, que caiu do prédio também. Foi subir isso que eu falei, eles falam beiral ou janela, e sobem geralmente em 2 ou 3, um sobe no ombro, passa pela janela de cima, ele se agarra, sobe na janela e vai indo por assim. Chega uma hora que você pode escorregar, a chuva, tem lodo, tem alguma coisa, escorrega e cai. E foi o que aconteceu com essa menina e aconteceu com um dos participantes do Cripta. Do Cripta morreu. A menina sobreviveu, mas está toda quebrada, né? Eu não sei, não tive mais notícia, mas nos grupos de WhatsApp o pessoal comenta. Na época que aconteceu, o pessoal falou, a menina acabou de cair do prédio. Eu fiquei sabendo, assim, poucos minutos que aconteceu por causa do grupo de WhatsApp, né? O pessoal estão muito unidos. Mas já que nós ficou um pouco triste aqui, eu queria respirar um pouco. Será que eu posso tocar uma música aqui para nós? Pode tocar. Mas fala de quem que é a música, quem que é a banda aí. Você que tem que falar, pô. Eu queria saber de quem que é. Adorei a música aqui. De quem que é? É a Sigo Só? Isso. A Sigo Só, eu escrevi a letra junto com meu amigo Eduardo Henrique, que é o baixista da banda também. Tá vendo, Marina? O homem não é fraco, não, hein? Música, linda letra, linda. Né? Cantada pela grande Neide Salles aí. Nossa, que voz. E a banda é Música de Subsistência, chama a banda. E eu gostei da combinação com os grafites. Vamos ver aí, então. Sigo Só, hein? O barulho da chuva me faz dormir. Minha cama é meu berço, nunca mais vou mentir. Meu amor brigou comigo, por isso quero sair. E durmo na ponta da cama pra não te trair. Sonhos ficam no meu travesseiro, onde tento dormir. No meu quarto o mundo gira, e lá fora a chuva irrita e não para de cair, de cair. Sonho acordado onde eu piso em ovos pra chegar no seu coração e te falar que meu sonho é teu, meus defeitos são meus e sigo só, e sigo só. Faz dormir. Minha cama é meu berço, nunca mais vou mentir. Meu amor brigou comigo, por isso quero sair. E durmo na ponta da cama pra não te trair. Sonhos ficam no meu travesseiro, onde tento dormir.
Meu quarto mundo gira e lá fora chuva irrita e não para de cair, de cair. Sonho acordado onde eu fiz em ovos pra chegar no seu coração e te falar que meu sonho é teu, meus defeitos são meus e sigo só, e sigo só. Sonho acordado onde eu fiz em ovos pra chegar no seu coração e te falar que meu sonho é teu, meus defeitos são meus e sigo só, e sigo só. Isso aí, ó. Ô, Jimmy! O cara mandou. Nossa, tem uma pegada Zélia Duncan, não tem, Marina? E Marina? Nossa, super! Super! Pareceu mesmo. Voz linda, letra linda, adorei. Ela canta demais. Fala um pouco aí dessa música e tal, do pessoal que teve com você. Essa letra aí, eu e o Eduardo, nós trabalhamos juntos na FedEx, né? E um dia ele falou do nome subsistência para mim, né? Música de subsistência, ele falou. E eu falei, meu, isso dá um movimento de arte. E minha cabeça, toda essa experiência de arte, essas coisas, começou a fluir um monte de ideia, assim, um monte de coisa. Eu comecei a falar para ele, falar. Ele ficou olhando para minha cara, assim, assustado, assim. Eu falei, meu, isso dá um movimento de arte. Vamos fazer, vamos montar. Você faz a banda e a gente faz uma exposição junto e vamos levar isso para frente. E aí nós fizemos uma primeira apresentação, depois fez essa música, tem a Setembro também, tem outras no podcast, que infelizmente acho que não dá para sair agora, e nós fizemos a primeira exposição na Casa da Árvore, lá em Pirituba, a banda tocando, e eu fiz uma exposição com as minhas obras lá, e nós conseguimos realizar isso lá, foi muito interessante, foi gratificante demais. Eu até brinquei com ele, realizou 2 sonhos, né? A música tocando e a exposição minha. Que eu tinha uma vontade de fazer isso numa galeria de arte, né? Enquanto uma exposição rola minha e uma música também tocando, né? Então a gente conseguiu fazer isso. E hoje o movimento subsistente está crescendo muito. Eu estou estudando sociologia, estou no 3º ano de sociologia. Eu estou defendendo minha tese sobre isso, né? Sobre esse manifesto, criar um manifesto. E defender esse movimento de subsistência que eu começo defendendo ele com a arte, que o que eu falo, qual a maior preocupação que eu tenho? Eu não vivo da arte, né? Eu trabalho numa companhia aérea e produzo arte de madrugada, no final de semana, quando eu tenho meu tempo livre. Então, a subsistência de arte, é o mínimo de arte que eu consigo produzir. E lógico que isso pode crescer, né? Ela não precisa ficar. Eu criei uma linha, isso já levando para um lado mais político, eu criei uma linha de subsistência, onde eu imagino, na minha utopia, de que ninguém possa viver abaixo dessa linha de subsistência. Ela tem que ter as garantias sociais dela garantida, e essa linha só tende a crescer. Ela não seria um socialismo, nada a ver com isso, mas é o que está na Constituição, no artigo 6. Se você for lá ver, a pessoa é garantida pelo Estado a moradia, a dignidade, tudo mais, e a alimentação, a educação, ela tem todos esses direitos garantidos na Constituição, mas isso não é cumprido.
Então, eu não vou criar nada de novo com esse movimento. O que eu só queria fazer é que prevalecesse as leis que está na Constituição para as pessoas. Foi o que aconteceu, a gente estava falando direto já. O que aconteceu naquela época foi inconstitucional, né? Não poderia ter acontecido. A ONU teria que ter interferido. Felizmente, não interferiu. Foi um golpe militar. Então, é isso, esse tipo de coisa que acontece. Que existem as leis, existe tudo. O pessoal fala de socialismo. Para quem depende do Estado, ele tem garantido. Não está funcionando algumas coisas, não posso falar que é ruim, mas já tem educação, tem o CDHU, tem como é que fala? O auxílio, não auxílio emergencial, o outro que o Lula criou foi o Bolsa Família. Bolsa Família. Aí, o olhinho da Marina está brilhando aí, você fala. Falando que você está falando, né? E existe tudo isso. Então, o que seria só? Teria que ter uma ética, né? Para que esses serviços sejam garantidos com dignidade, com responsabilidade, e que funcionasse. Dessa maneira, é a única solução. Por isso que eu falo que é utópico, mas pode acontecer. Igual Thomas More para isso no livro dele, né? Utopia. Ele fala tudo isso que eu estou falando, mas é tanta corrupção, é tanta coisa que acontece que você fica utópico no tópico literalmente da palavra, e não no tópico da filosofia. Pensando assim, que tem todo esse lado, né? Tem muita corrupção e, enfim, acho que todo mundo tem isso bem claro, mas tem os problemas de acesso, principalmente quando a gente fala de políticas públicas de cultura, tem um pouco da dificuldade do acesso, né? No trabalho eu frequentei bastante 2 centros culturais, né, 2 equipamentos públicos que eram o CCJ, o Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha, e um outro centro cultural em Cidade de Tiradentes. Inclusive, Douglas, quem estava lá como diretor, eu acho que era o Renato, um colega nosso, não sei se você lembra dele. Mas, enfim, fui lá, fiz uma entrevista com ele como gestor público de um equipamento de cultura, né? Ele até começou a fazer alguns eventos lá para trazerem os artistas da cidade de Tiradentes, para que, através do grafite, as pessoas se sintam mais apropriadas daquele equipamento público, porque uma das coisas que ele falava era justamente a dificuldade de fazer com que as pessoas acessem esses espaços. A manutenção, né? Os muros, eles dão uma bloqueada nas pessoas, que a pessoa não sente que aquilo é para ela, que aquele espaço não é público, não é dela, que é uma e aí outra acaba tendo desperdício daquilo. É justamente isso. Aí acaba tendo desperdício e não é bem aproveitado. É justamente isso. Existe para as pessoas usarem, existe isso para facilitar a vida das pessoas. Infelizmente, as pessoas são desinformadas e elas querem, o governo quer que a pessoa fique desinformada, né? Que uma pessoa desinformada não há reclamação de direitos jamais exigidos, pois os poucos que tentaram nunca foram ouvidos. Então, se prestar atenção, verá que o rico se torna burro e o pobre fica na mão. É mais ou menos uma coisa assim, né? Exatamente. E assim, e muita coisa que acontece nesses movimentos sociais de cultura são organizações que têm que ir atrás por elas mesmas, né? Por exemplo, o Movimento Cultural Ermelino, Matarazzo, também fez parte aí dessas aventuras, e era um movimento muito completo, assim, tinha poetas, tinha educadores, tinha grafiteiros, então, assim, o pessoal de várias linguagens artísticas, no mesmo movimento social, né, do bairro, e eles acabaram conquistando um espaço cultural. Então, você vê que as políticas públicas têm um pouco essa característica, né, de, tipo, sair de baixo para cima mesmo, do pessoal, tipo, ir conquistando, né. E tudo também por causa dessa falta de acesso, que se depender do mundo privado e dos muros e das grades e de todos os empecilhos que as pessoas vão colocando para que ninguém nunca tenha acesso à cultura, à educação, o pessoal vai se articulando para justamente fazer essa contracultura, né? Essa articulação de contracultura mesmo, inclusive para evidenciar todas essas coisas erradas aí, dessas dinâmicas sociais totalmente distorcidas. Falar nisso aí, tá vendo? Complementando o que ela falou, Douglas, esse grafite que está aparecendo no quadro atrás de mim, eu fiz ele na 23 de maio.
E ele foi um dos que o Dória apagou lá. Tá vendo? Ó? Puta Esse aqui que é esse cara é muito safado. Olha que grafite Então, esse aqui foi um. espetacular. Fala muito com a nossa cidade, né? Então, Não, parece que você justamente. fez tipo ontem, né? Super Aliás, contemporâneo. vocês me permitem aqui falar tanto de poder público, corrupção, não sei o que lá. Eu queria que o Chip falasse um pouco desse grafite aí. Ai, Ó, tá, ainda bem que não tem cheiro na internet, né? não, mas não tem cheiro, não. Ele tá aqui, ó. Ó. Tá, aqui, ó. legal. Uhum. E tem o outro também, ó. Tem o menorzinho. Esse aqui, ó. Peraí. Aí. Tá, opa, não, devagar com esse aí, hein? Não vai falar mal desse aí que você vai brigar comigo. Mas a gente tem que dar espaço para todos, né? Esse quadro aí, eu fiz ele com. Eu preparei a matiz dele, a tinta dele, com as minhas fezes, né? Então, esse tom de pele que tá aí é mistura de fezes com branco, de zinco, e óleo de linhaça e essência de terebentina, justamente para não ficar tanto cheiro. No momento que faz, fica cheiro, mas depois ele sai. E eu pintei, então, essa parte que você vê que é tom de pele, é fezes. Até a parte preta um pouquinho lá embaixo, eu misturo com outros matizes para dar o tom escuro. Misturo tudo, né? O restante eu uso outras tintas, mas onde é tom de pele, é fezes com tinta branca. Justamente isso. Agora, eu acho interessante do seguinte, né? Até voltando aqui, ele tá com essa seringa aí na cabeça, isso nos remete aí à Covid, né? Justamente. Como é que está o grafite na Covid? Como é que é? Dá para grafitar na Covid? Então, parece que eu já estava prevendo que estava acontecendo isso, porque o que a gente estava falando das pichação, de grafite, na rua, e ela estava falando de espaços. Os espaços hoje estão escassos na rua. E o grafite também é uma arte efêmera. E o que acontecia? A gente, às vezes, pegava um muro que tinha um grafite muito velho, ia lá fazer por cima, acabava arrumando briga com o cara que fez antes. Ou então tinha um piche do cara que você não enxergava nada mais do piche do cara, e você fazia o grafite por cima, o cara achava ruim. Isso fazendo ilegalmente. Até autorizado também, o pessoal às vezes achava ruim e ia lá, atropelava os grafites. Arrumou muita briga, muita discussão com isso. Hoje em dia mesmo, às vezes você com o pessoal que faz com você vai fazendo um espaço, pega um pouquinho mais de espaço, o pessoal já acha ruim, já começa a discussão. O grafite é igual andar de moto, né? Andar de moto eu falo que é um tesão perigoso. Por quê? Porque ele tem a chuva, tem a polícia, tem o bandido e tem o tombo, né? E o pneu furado também, se você pode acrescentar. E o grafite na rua está muito parecido com isso. Você vai para a rua para fazer um grafite, você acaba, se você não tiver um respeito, por mais que eu tenha com todo mundo, ou uma consideração, você vai arrumar briga muito fácil. E depois você tem que resolver. E tem casos aí, no meu caso, graças a Deus, eu sempre tive muito respeito pelos outros. Depois que eu errei, pedi desculpa, ia lá dar um jeito de acertar. Mas tem casos de um matar o outro na rua, por causa de treta disso daí. Então, eu já estava pensando nisso, e a falta de tempo que eu estava falando do movimento de subsistência, que eu não tinha muito tempo para produzir na rua, eu estava pegando essas técnicas, tanto que essas telas que estão atrás aqui é isso. Faz parte de uma exposição que eu fiz na Serra da Cantareira, no Fruta Crema. A minha amiga Gladys me ajudou a fazer a exposição lá no restaurante dela, né? E o tema justamente das ruas para a tela. Então foi o que eu falei, parece que eu estava prevendo, que agora na Covid, que a gente tem que ficar em casa, você pode produzir bastante, não precisa ir para a rua. Apesar que tem muita gente pintando na rua, mesmo com a Covid, o pessoal, eu mesmo já me incluo que eu errei também, já fui pintar na rua, mesmo com a Covid. E tomei uma bronca da minha esposa, da família toda, e tento ficar mais quieto. Uma vez que eu saí, que a gente quase um ano aí, tem que estar um ano já em quarentena. Quando não é a polícia, né? Quando não é a polícia, vem a polícia, é isso? É, a polícia interna. Então, mas você sabe, Gibi, que
nessa minha busca por políticas públicas de grafite, tudo, no Centro Cultural da Juventude, uma das atividades era justamente a aula de grafite. E nesse sentido deu uma prejudicada, se você for ver, né? Prejudicava, não entendi por que prejudicava. Então, eu acho que os equipamentos públicos pararam de funcionar, então, assim... Ah, ok, sim, desculpa. Por exemplo, não só do grafite, mas, assim, as atividades culturais como um todo deu uma prejudicada. Essa parte mais institucional, né? Quando a gente vê essa questão aí de ir para os muros e para a rua, não sei até que ponto deu uma parada, até que ponto não, também porque... Não é exatamente uma super aglomeração, né? A galera não vai muita gente fazer... Mas é uma aglomeração, né? É uma aglomeração. Você falou do Centro Cultural da Cachoeirinha aqui. Eu participo de um curso online de arte contemporânea lá, faço com o Gilson lá. Tem mais de 50 pessoas participando. Eu fui numa aula do Gilson. Gilson, eu esqueci sobre o nome dele agora. É Gilson com J. Eu tô fazendo com ele o curso. Você conhece ele? Então, eu fui numa aula dele e foi bem incrível, assim, porque eu achei sensacional, assim, o grafite, a pichação, a arte urbana tem toda essa característica de contravenção, tudo está institucionalizado dentro de um equipamento público, tendo uma aula com um professor, aí tinha, tipo, um muro que era uma lousa, que os alunos iam lá fazer uma experimentação, achei, assim, contraditório, legal. Não, nesse caso, eu não vejo como um antídoto para a pichação. Nesse caso, eu vejo um resgate da sociedade. Eu tenho amigos que... eu sou um exemplo vivo que a arte, o grafite, salvou a nossa vida, né? É tudo que nós temos. Eu tenho o meu amigo, o Binho, que é um dos caras do grafite mais reconhecido no meio, ele dedicou a vida dele para isso, mas ele não passou por isso. Mas tem outros rapazes que moram na periferia, que frequentam a Fábrica de Cultura, ou o Centro Cultural da Cachoeirinha, que deram essa oportunidade para eles, tiraram ele da marginalidade e levou para a arte. Assim, não são muitos, dá para contar nos dedos, lógico, mas pelo menos salvou alguns, né? Entendeu? Que era justamente o que deveria acontecer com o que acontece no presídio, né? O cara deveria ser preparado para voltar para a sociedade, mas não, ele volta pior, ele volta mais selvagem do que ele entrou, né? E é um resgate, esse tipo de resgate tem que ser antes do cara ir para o presídio, né? E a arte faz isso, né, na Fábrica da Cultura, salva essas pessoas. Então, agora voltando... Mas eu sou um cara chato. Termina aí, porque nós estamos indo para o final. Mas pode falar. Cara, eu falei que é o negócio aqui. Porque tem muita coisa para falar, não dá para falar tudo, né? Mas tranquilo. Então, essas telas que eu estou fazendo, ultimamente, eu uso toda a prática que eu aprendi. Se vocês reparar aqui, ó, no traço fininho, técnica de spray que eu aprendi na rua, com os amigos, fazendo experimentos e assim vai. E trouxe todos esses defeitos da rua, porque ele tem umas partes perfeitas. Você vê a bota ela tá brilhando como se fosse um couro, mas tem outras partes que são perfeitas. Eu gosto de misturar isso, eu não gosto de fazer totalmente hiperrealístico, porque isso seria meramente uma cópia de alguma coisa. Eu gosto de que a coisa tenha vida você própria. Sabe que muito da arte evoluiu a partir da fotografia, né? Que o pessoal falava... antes tinha aquelas pinturas muito realistas, quando surgiu a fotografia, os artistas começaram a falar, para fazer isso, para desenhar assim, para pintar assim, eu tiro uma foto. E daí que vem toda uma ideia de arte de trabalhar com subjetividades e tal. Né? Começa com os dadaístas, né? Aí com todos os movimentos que surgiram na época, impressionismo, né? O impressionismo um pouquinho antes, mas o impressionismo foi um rompimento do estúdio, do ateliê para o ar livre, né? Já começou aí um rompimento. E as tintas em tubo. E depois vem a fotografia junto, que aí a pessoa, justamente o que você falou, não tem mais a necessidade de você fazer uma fotografia de alguém, uma cópia de alguém. Lógico que tem pessoas que, aquela coisa, o material feito manualmente ali,
aí existe algum valor, é exclusivo e tudo mais. Então, tem muitas pessoas que pagam Sim, caro e verdade. querem um quadro pintado assim. Mas dentro da arte, a arte hoje em dia existe setores. O setor de hiperrealístico e o setor da arte de conceito, o setor de arte contemporânea, que está junto com a arte de conceito também, arte clássica, arte... diversos tipos de arte. Mas quando você pinta digamos, uma paisagem, uma foto, que você quer ir para o realismo, você tem o prazer de pintar. Isso é um prazer. Agora, quando você quer expressar, você quer também ter o prazer de pintar, mas de uma maneira que você não fica preso na mesmice, você procura usar sua criatividade de outras formas, né? Não pegar, que nem eu posso pegar um desenho, usar a técnica, quadricular ela, tudo certinho, numerar, poleta, tudo, e vou na parede ou numa tela, fazer isso e fazer uma cópia daquilo. E parece que aquilo não tem alma, né? Parece que aquilo não tem alma. Por mais que seja realístico, você vai usar uma técnica ali que você aprendeu que 1 mais 1 é 2 e vai colocar 1 mais 1 é 2 na tela. É meramente isso. Agora, quando você tem essas imperfeições que eu estou falando, você sente prazer, você fica olhando, você acha, mas aqui ainda me incomoda, sabe? A arte, muito da arte, às vezes, o que faz, dependendo do conceito que a pessoa quer fazer, ela quer incomodar, ela quer fazer a pessoa ter uma reação diante dela. É igual que eu falei dos futuristas, eles queriam criar uma emoção na pintura, não mais aquela coisa do retrato parado, sem emoção nenhuma, estático. Até macabro, em alguns casos, né? Você olha que a gente dá até medo. Então, a arte é isso. Essa arte do Bolsonaro que a gente está falando, um artista que me inspirou a fazer isso, apesar que o dele não é pintura, é uma arte de conceito, foi Piero Manzoni. Piero Manzoni foi um cara que pegou as próprias fezes, colocou em latas e colocou na galeria. Então, é um cara que me inspirou. Ele não fez desenho, ele usou só o conceito. Então, e ele é arte contemporânea, o dele é o comecinho ali da arte contemporânea, mas antes dele tinha o Duchamp, né? Marcel Duchamp, que é do dadaísmo. O Duchamp pintava muito, você vê, esse quadro futurista dele é lindo, tudo, e ele fazia, eu não sei se vocês conhecem a história dele, ele pegou um mitório, colocou numa galeria e colocou R. Muti, né? Assinou como uma obra de arte. O que ele estava fazendo? Ele estava mostrando ali que não vai ter tempo para explicar tudo isso aqui, que está acabando, mas não, mas é um cara, só para entender partes do que desconstruir a funcionalidade dos objetos, né? Tem muito disso. Eu queria aqui, nesses últimos minutos aqui, eu vou fazer o seguinte, me dá um tempinho, Dip. Eu vou pedir aqui para a Marina fazer suas considerações finais à vontade aí, porque nós estamos com o nosso tempo esgotando. Mas não precisa ter preocupação, não, que a gente pode ir até amanhã, mas... Não, assunto até amanhã. Que nós temos, né? Nós temos assunto aqui. Mas acho que é isso, Douglas. Queria te agradecer, né, pela oportunidade, agradecer ao Dib aí por todos esses conhecimentos. Você sabe que eu estou numa onda de desapego, né? Professor Vaz, vamos falar também aqui o nome, professor Vaz, um grande mestre, né? Mestre, um super mestre. Nossa, foi uma honra fazer esse trabalho com ele, assim, ele deu todo o apoio. E, enfim, acho que dentre os trabalhos de extensão que teve aquele ano, foi um dos mais, eu acho que impactantes, sabe? Da gente trabalhar com a juventude do Keralux, tentar tirar um pouco os muros da universidade, né? O Keralux, para quem não sabe, é um bairro que fica atrás da USP Leste, né? E um grande desafio que a gente tem ali é convencer aquela comunidade que a USP pode ser uma boa para eles, assim, porque no começo muita gente fazia pesquisa lá e nunca mais voltava para dar resultado nenhum, e enfim, acho que causou um pouco de mal-estar, então sempre tem aquele
aquela segregação, né, da universidade, que tem uma certa elitização e a comunidade que está ali do lado. Então, através desse projeto, a gente trabalhou junto com a juventude. Então, a gente conseguiu mobilizar alguns alunos para ajudar no primeiro encontro de grafite e bombe. Eu achei legal que tinha a maioria da galera do Keralux fazia bombe, não era nem picho, nem grafite, né? Mas no final das contas, o encontro tinha de tudo, foi gente da Zona Leste inteira, enfim. Então, foi o primeiro encontro que a própria comunidade organizou, e a gente, como estava envolvido nessa questão do grafite, fez uma mobilização para tentar pegar alguns materiais com a verba da universidade, enfim. Então, acho que essa experiência foi muito massa em vários sentidos, né? De explorar outros movimentos sociais, outros equipamentos públicos, e acho que essa parte também de quebrar um pouco os muros da universidade foi uma experiência bem rica, assim. E hoje em dia, com a pandemia, eu não sei muito bem como é que estão esses encontros, se eles devem, com certeza, estar, né, sendo adiados para quando o mais breve possível, porque realmente é uma aglomeração, né? Mas, enfim, queria agradecer aí vocês do Super Bate-Papo pela oportunidade de contar um pouquinho e resgatar isso, porque você sabe que eu tinha um caderninho que eu tinha várias informações, assim, eu fiquei procurando ele, acho que eu dei ele para reciclagem em algum desapego. Então, assim, ai meu Deus, o que será da live? Tem que resgatar tudo da minha cabeça, no final das contas, deu tudo certo, lembrei de quase tudo que aconteceu ali. Mas interessante assim, que eu vi, né? Muito como que tem a ver a coisa, né? Vocês dois, né? Eu tenho certeza que você deve ter tido a mesma sensação que eu quando o Gibi começou a falar sobre essa, vamos dizer, a arte de resistência, a cultura subsistência e tal, o quanto que a gente pode colaborar com políticas públicas envolvendo o grafite também, né? E eu acho que a classe artística é um nicho da sociedade que está mais sofrendo com o coronavírus também, né? Como que você vai fazer uma arte sem aglomeração? Agora tem essa coisa da digitalização, né? Fiquei super feliz de saber que seu amigo está aí fazendo parte através das políticas de fomento, né? Que estão se virando aí no online. Isso é tudo muito, muito bom de saber que não parou completamente, né? Então, muito massa esse bate-papo, eu agradeço. Legal, obrigado. Odibe, suas considerações finais aí. Falando do Covid, agora eu lembrei, estava aqui, você vê, a entrevista foi tão legal que eu estou com a minha irmã no hospital, né? Minha irmã está internada, ainda não está entubada, está no oxigênio, mas estou preocupado e o negócio está perigoso, né? Então, ela falou... Nossa força. Então, e a pandemia, esse novo normal, que não é normal, é anormal, né? Está afetando todo mundo, não só os artistas, é todo mundo, né? Pessoal que, você vê aí que o pessoal que recebia a cesta básica não está recebendo aquela quantidade que recebeu no ano passado, porque está afetando economicamente todo mundo. Mas, em primeiro lugar, tem que vir a vida, né? A gente tem que estar vivo e... muita gente vai passar fome, muita gente vai adoecer de outras coisas, ausência de Covid, consequência disso daí, né? Porque tá perigoso, né? Você vê aí, o final de semana não dá para contabilizar as mortes, eu não sei até que ponto é veracidade. Eu acredito que, eu penso assim que porque tô vendo muitas pessoas próximas divulgando mortes de amigo, de parente, e a Globo mostra lá, a gente vê lá quase 4 mil mortes, e o pessoal critica, eu não sei até que ponto, né, que a gente pode acreditar, que foi o que a gente falou aí, dos repórteres que distorcem tudo, que a gente está falando da gente, eles distorcem, a gente vai saber a veracidade disso tudo. Eu preferia que fosse mentira, não fosse realmente quase 4 mil mortes aí por dia, né? E a gente tem que se cuidar, né? Eu participei de várias lives aí, sobre esse assunto, participei de alguns projetos para doar quadro para a pessoa comprar e esse dinheiro ser revertido em cesta básica.
tem um projeto do meu amigo Celso Gitai, tem do Binho, hashtag Social Vírus, que vai ter, quem entrar lá vai procurar, vai ter as telas lá com o hashtag Social Vírus, só comprar, entrar em contato com o próprio artista, ele vai te vender e metade do dinheiro é revertido para a cesta básica. Tem artista que doa tudo, não foi nem metade. Eu vendi uma só, por enquanto eu quero vender mais, juntar mais dinheiro para doar. Esperando vender mais, porque o pouco que eu vendi não deu muita coisa. Eu quero vender mais. E eu participei do meu amigo FOW, que faz na Zona Leste também, FOW lá na Passarela, ele tem uma espécie de um galpão ali, ele também está com umas obras de arte lá recolhendo, de outros artistas, revendendo e convertendo em cesta básica. Então, os artistas estão nessa parte, alguns estão muito unidos, outros nem tanto, alguns estão com medo, né? Alguns estão sofrendo com depressão, porque isso aí causa uma depressão muito forte nas pessoas, você fica isolado, você fica tenso, você fica sem saber o que vai acontecer, se você vai morrer de fome, se você vai morrer de doença, se você vai ter o que comer. Então, é um momento muito delicado, né? Do que nós estamos passando. E isso aí, futuramente, vai ter muitos estudos, e espero que esses estudos ajudem com um melhor desenvolvimento para a humanidade mais justa, mais igualitária, mais sem preconceitos e ideal, né? Seja uma sociedade que todos possam viver harmoniosamente ou adequadamente, para quem sobreviver, né? Porque a gente não sabe aí o que vai ser amanhã, né? Qualquer gripinha que a gente pega, qualquer evento que a gente pega, a gente fica tenso, já fica pensando, será que eu tô com Covid? Será que e se afasta das pessoas. Mas voltando aí para o que eu estava falando futuramente, espero que esse cara que a gente pintou aí, ele podia ter evitado muita coisa, né? Se ele ficasse com a boca fechada, pelo menos, que é o que eu fiz aí com o quadro, já ajudava. Só ele ficando com a boca fechada já ajudava, não atrapalhasse, né? Então, parado ele ajudava. Se ele não fizesse nada, ele ajudava. Ele ajudava. Aquela velha, né, Tibi? Se você não vai fazer nada, não atrapalha, né? Justamente. Justamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Já sei, aí, multiartista, né? Você podia me falar um pouco, que eu quero fechar aí nossa live com Setembro, né? Que é uma outra música. Podia me falar um pouco dela? Essa música é aquela observação que a gente tem da vida, de tudo que você observa, pode ser transformado em arte ou poesia, uma frase, alguma coisa. E eu e o Eduardo estávamos juntos assistindo um programa de televisão e veio essa frase que é o chavão da música. E a gente olhou para a cabeça da música, falou, Aí eu escrevi, ele melhorou e musicou. Nós fizemos essa música. É a pura percepção do que você pode transformar, que eu estava falando, de você poder fazer aquilo que você vê da sociedade, da natureza, da humanidade, em arte, mas que não seja meramente uma cópia, mas seja uma inspiração, seja um motivo de criar uma nova arte. E essa música é isso. A gente estava junto ali, escutamos, foi uma oportunidade que apareceu, assim, que aconteceu, eu falei, nós dois pensamos juntos, transmissão de pensamento, isso da música. E a gente criou essa música aí. Foi isso. E deu uma música belíssima, muito, vou falar, eu adorei. E novamente é interpretada pela, como é que é o nome da cantora? Neide Salles. Neide Salles. Ó, meu amigo, eu não sei, mas vocês têm que gravar no meu tempo falava LP, Marina. Tem um LPzinho, sim. Esse foi gravado. Gente, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui conosco. É óbvio que, né, foi uma honra ter recebido o Dib aqui. Uma honra. Peraí, o que é isso? Foi uma honra ter recebido a Marina. Marina, obrigado por você estar aqui com a gente, né? Gostei muito de estar com vocês dois nesse papo. Para mim foi prazeroso e, infelizmente, eu sei, vocês devem estar que nem eu, que eu tinha um monte de coisa ainda para falar, né? Essa foto que você está mostrando aí, posso mandar um abraço rapidinho?
Esse da foto aí Pode, é o pode. Anderson Rizzi. Esse é o Anderson Rizzi. Ele até falou para falar dele. É um ator da Globo que fez a novela aí, O Palhacinho, fez a última novela do Bolo com a Juliana Paz. Ele era advogado. É o meu amigo. Ele pediu para mandar um abraço para ele. Ele ia ouvir. Legal. Ele filha dele aí. Ele imaginou que eu ia fazer um retrato. Esse daquele que a gente falou estático. Não quero um retrato meu, não sei o que. Não, deixa eu fazer, depois você fala. E eu fiz esse retrato, esse quadro para ele. Esse quadro tem 2 metros de altura por 1,40 m de largura. E aí, quando ele viu, falou: caramba, não imaginei que ia fazer, imaginei que ia fazer coisa mórbida. Falei: não, quis fazer uma coisa diferente. E é isso daí. Então, vou mandar um abraço para ele, quando sorriso. Por favor, eu quando vi, né? Você vê que a gente usou na chamada, né? O lado. Encontrar a beleza na simplicidade, né? É uma coisa que você diria dinamicamente, né? É uma menininha tal, mas forma um momento que é único, né? Não sei se é a filha dele que está aí, né? É a filha dele. Mas é daqueles momentos que eu tenho certeza que ela, quando crescer, vai falar: poxa vida, eu lembro disso, ou vai trazer uma sensação boa, né? Mas é isso aí. Obrigado, Dibi. Obrigado, Marina. Valeu, prazer estar com vocês aqui. Prazer, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. E fiquem aí com Setembro. Quando o tempo escorre das mãos, vou pra perto de você, onde mora o meu amor, onde é fácil perceber que no vazio das horas em mim, perto onde nasce o fim, foste herói sempre em meus sonhos, dentro longe eu ser assim, onde a saudade é poesia pra nós e a sorte não é passageira. Onde a saudade é poesia pra nós e a sorte não é passageira. Nem sempre junto, pareado, misturando a saudade com medo, largo em nosso pensamento, que na verdade dorme em suas mãos, um lugar maior que eu, fosse mais de mim com sorte, onde eu não seria eu. Onde a saudade é poesia pra nós e a sorte não é passageira. Onde a saudade é poesia pra nós e a sorte não é passageira. Onde a saudade é poesia pra nós e a sorte não é passageira. Onde a saudade é poesia pra nós e a sorte não é passageira. Super bate-papo.